Bom dia. Bom dia a todos os que estão aqui presentes. Bom dia a todos os que estão aí assistindo pela internet. É realmente um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui nesse início ou reinício dos cultos presenciais, de forma híbrida, como foi bem apresentado, como é prática dessa igreja mesmo antes da pandemia. Então vocês são bem-vindos à casa de Deus ou à presença de Deus aí na sua casa. Que Deus abençoe a todos neste momento. Quero lembrar e parabenizar as mamães. A Igreja Adventista também não esquece que as mães são dádivas de Deus para nós. A maternidade, ela é inexplicável aos homens. Não é verdade? Deus separou essa maneira extraordinária de fazer multiplicar seus filhos aqui na terra, através das mamães, com uma pequena participação do homem, não é? Deus abençoe vocês. Deus abençoe as mães e que ao gerarem seus filhos, criarem seus filhos, o façam para a honra e a glória de Deus. Deus abençoe a todas. Eu gostaria de, antes de abrir a Bíblia, fazer menção aqui a esta extraordinária lição da escola sabatina. Não poderia deixar de falar. A lição da escola sabatina é extremamente importante para a vida espiritual de todos os crentes. Por quê? Porque ela nos reporta a Bíblia. É o estudo indutivo da palavra de Deus. São as lições da Bíblia, assim a Novo Tempo chama a lição da escola sabatina. Sabe, eu fico pensando, há uma promessa na Bíblia de que no final dos tempos, um pouquinho mais, a Bíblia será retirada da mão dos crentes. A palavra de Deus não terá acesso, você não terá acesso a ela. E o Espírito Santo nos fará lembrar textos, aquilo que nós estudamos. E aí vem a pergunta: o que é que você vai lembrar? O que é que você vai lembrar? Será que você vai lembrar do sermão que eu vou fazer hoje? Provavelmente não. Você nem lembra qual foi a última vez que eu vim aqui? Será que no ano que vem você vai lembrar que eu estive aqui hoje, dia 8 de maio? Será que você vai lembrar o título do sermão que eu vou fazer? Provavelmente não. Qual é a função do sermão? Ela tem uma função mais pontual. O sermão tem uma função mais pontual. Ele é exortativo, ele chama a sua atenção, repreensão. Agora, ensino mesmo, a Bíblia estudada, lida todo dia. E a lição da escola sabatina nos ajuda para isso. Então vai um alerta. Vai um alerta. Mantenha sua comunhão com Deus diariamente. Faça isso todos os dias e você terá do que lembrar. Tá certo? Segundo, para que você não fique sem a lição nessa pandemia, nós estamos vivendo aí assim, não é? É melhor você fazer assinatura. Faça assinatura da lição. Sai mais barato para você. Obviamente você não vai fazer hoje é sábado, a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, está fechada. Mas você pode ligar lá no 0800 da Casa Publicadora Brasileira, faça a sua assinatura. Você vai receber em casa, no conforto do seu lar, e mais barato do que se comprar avulsa. Você praticamente ganha uma ao fazer a sua assinatura.
Eu já recebi as minhas lições do próximo trimestre. Alguém aqui já recebeu? Alguns já levantaram a mão. Provavelmente você tem a lição da escola, a assinatura da lição. Eu já recebi todas. Ou melhor, quase todas. Eu só ainda não recebi a de jovens. Alguém já recebeu de jovem aí? Então, como eu também, não é? Faça a sua assinatura, irmão. Vai ser melhor para você. E estude a lição, a Bíblia, através da lição da escola sabatina, todos os dias. Ok? Uma curiosidade para os irmãos que estão aí em casa. Eu cheguei aqui, olhei, falei, que bom, não tem relógio. Que joia. Posso ir até mais um pouquinho adiante. Mas quando eu vim aqui à frente, olha que baita relógio. Vocês precisam ver. Ele tem a hora que estamos e quantos minutos eu tenho. É interessante. Vou tentar ficar dentro desse horário aqui. Tá bom? Queridos, eu separei um tema hoje muito importante. Estamos falando, vivendo situações inéditas, e logo mais teremos mais situações inéditas. A maior de todas é a volta de Jesus. Não é a maior de todas? Porém, nós esquecemos uma coisa. Antes que Jesus venha, tem que ter outra vinda. E qual é a outra vinda? O Espírito Santo. No Pentecostes, ele veio. Ele capacitou a igreja daquela época para uma grande obra. Agora a promessa é que ele venha capacitar a igreja de hoje para uma obra tão grande quanto aquela ou maior. Por isso aquela foi chamada de chuva temporã. A de hoje é chamada de chuva serôdia. O que é temporã? É uma chuvinha fora de época. Agora, serôdia é chuva intensa, torrencial. A palavra serôdia significa torrencial. É a chuva que amadurece os grãos e prepara para a colheita. E é por isso que nós vamos estudar algo aqui que trata desse assunto, mas numa abordagem diferente. Tá certo? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia também, pega ela. Está com ela na mão aí? Está na estante? Então pega. Vou esperar você pegar. Abra agora, pegou? Abra agora no capítulo 24. Abriu? Ok? Tempo suficiente? Verso 14, é um verso que todos conhecem. Todos os adventistas conhecem. E está aí na tela, acompanhe conosco, melhor na Bíblia. Por que eu gosto da Bíblia aberta? A tela é só um step. É porque há poder quando nós abrimos a palavra de Deus para ler. Podemos recitar versos, mas quando você abre a palavra de Deus para ler, para estudar, o Espírito Santo está presente. Então aqui está, verso 14. E será pregado o evangelho do reino, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Bom, quem falou isso? Jesus. Jesus. Quem estava ouvindo? Quem? Jesus falou. E quem estava ouvindo? A igreja.
os discípulos que compunham a igreja. Qual era o tamanho da igreja naquela época? Faz ideia? Você aí de casa, sabe quantos membros tinha aquela igreja naquela época? Poucos. 12 discípulos, alguns parentes, talvez uns 20 ou 30. Era a igreja da época. Mas agora, quem estava ouvindo mesmo, provavelmente, eram os discípulos. Porque, em particular, eles foram a Jesus perguntar. Diz aí no verso 3, ó. No verso 3. Se você olhar o verso 3... No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e perguntaram: Senhor, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus apresentou vários sinais, e dentre esses sinais, ele apresentou então o verso 14. E diz assim: e será pregado o evangelho do reino por testemunho para todas as nações, então virá o fim. Então, já entendemos que Jesus é quem pronunciou a sentença, e já entendemos que os discípulos eram quem ouvia a sentença. Agora, você acha que eles ouviram e ficaram entusiasmados? O que vocês acham? Às vezes a gente lê o texto e não entra dentro dele. Eu gosto de entrar dentro do texto, me ver ali na pessoa dos discípulos. Se eu tivesse ali, se você tivesse ali, qual seria a sua reação? O mundo daquela época tinha que ouvir um evangelho que os discípulos tinham que pregar. Era fácil ou difícil essa tarefa? Fácil ou difícil? Difícil. Agora, tinha ali, Jesus disse assim, os discípulos em volta, e Jesus disse assim: e será pregado o evangelho do reino. Será pregado. A quem Jesus atribuiu essa responsabilidade com estas palavras? E será pregado o evangelho do reino. A quem ele estava atribuindo responsabilidade? Olha aí, o texto. Eu quero que você se atenha ao texto. E será pregado. Quem era o personagem que iria executar a pregação? Aqui, de acordo com o texto. Quem era? Como é que vocês acham que os discípulos ouviram? Eles assumiram a responsabilidade, falaram: Jesus está falando para mim? Se eu chegar aqui para você e dizer assim: olha, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como você vai ouvir isso? Outros vão pregar. Aquela fala de Jesus, ela não foi direta. Ele não deu o sujeito da ação. Quem é que vai pregar? Os discípulos ouviram aquilo e disseram assim: o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Vai. Que legal. Talvez os discípulos ouviram isso como muitos de nós temos ouvido hoje. A igreja vai pregar o evangelho eterno e Jesus vai voltar. Você vai dizer assim: amém. E você está assumindo a sua responsabilidade como parte da igreja? Você é um dos que está pregando o evangelho eterno para ver Jesus voltar? Provavelmente os discípulos ouviram essas palavras apenas como fator informativo. Muitos de nós estamos também nos comportando desse jeito. Ouvimos falar dos sinais da volta de Jesus, pandemia, então, máscara, meu Deus do céu. Estamos aí com situações inusitadas no mundo. E falamos: está perto de Jesus voltar. Mas esquecemos que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo e que eu e você temos que levar esse evangelho adiante. E parece que não está fazendo muito sentido para nós. Irmãos,
Você já me conhece há algum tempo. Eu não gosto de tampar o sol com a peneira. Fazer de conta. Isso não é para mim. Como ministro do Senhor, não é para mim. Eu tenho hoje que fazer você entender a sua parte nesse processo que irá preparar a volta do Senhor. Eu preciso fazer você entender. Bom, Jesus falou com os discípulos, mas ele precisava ser mais claro, para que os discípulos não tivessem dúvidas de que eles eram os responsáveis naquela época por pregar o evangelho ao mundo. E para que você não tenha dúvidas, acompanhe a leitura agora que está em São Mateus, capítulo 28. São Mateus, capítulo 28. Abra a sua Bíblia aí, você que está em casa. Capítulo 28. Versículos 18 até o 20. Olha aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse verso aí, ele é muito, muito significativo. Quando Jesus se dirige à sua igreja, ele está falando à igreja dele aqui na terra. São as suas últimas palavras. Jesus havia morrido, ressuscitado, Jesus havia passado 40 dias com seus discípulos, e ele estava agora indo para o céu. Eram as últimas palavras de Jesus. Mateus registrou as últimas palavras assim. Os evangelistas, cada um registrou de acordo com sua percepção, mas Mateus registrou assim. Jesus evocando o seu poder divino. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus dizendo que eu sou Deus, e Deus vai falar com vocês agora. E aí ele então fala, portanto, como eu estou falando, o Deus fala, portanto, ide. Ide, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho em todo o mundo. Mesmo que ele tinha falado em São Mateus 14. Agora ele estava falando diretamente aos discípulos. Agora ele estava dando as atribuições corretas a quem de direito. Agora ninguém podia olhar para o lado e dizer, é ele que vai pregar? Será pregado quem? É ele? Agora todos tinham que aceitar a sua própria responsabilidade, ensinando-os a guardar todas as coisas, aí batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estes versos, eles vieram para deixar claro àquela igreja que eles eram os responsáveis pela pregação do Evangelho a todo mundo. Bem como estes versos registrados são também para nós hoje, que somos os responsáveis por pregar o Evangelho em todo o mundo. E, por favor, não olhe para o lado esquerdo, nem direito, nem para frente, nem para trás. Você é o responsável. Você é a responsável, minha irmã. Cada um de nós, quando entramos no reino de Deus, quando aceitamos fazer parte do reino de Deus, nós assumimos essa responsabilidade. Compreende? Quando você foi fazer o seu batismo, foi ser batizado nas águas, fez o voto batismal, e dentre as perguntas do voto, está lá aquela que diz que você aceita ser o missionário no reino de Deus, pregar o evangelho a todo mundo. Você disse o quê? O que você disse? Sim. Você aceitou essa proposta, porém essa proposta, ela é de Deus, porque Ele espera que você o faça. Isso já foi declarado nas Escrituras, agora mesmo você acabou de ler, Jesus dizendo que essa é a tarefa da igreja, a missão da igreja, é a sua missão.
Agora, eu pergunto, essa é uma tarefa fácil ou uma tarefa difícil? Para aquela igreja, naquela época, era fácil ou difícil? Para qual das igrejas daquela época e a de hoje, qual das duas épocas era mais fácil ou mais difícil pregar o evangelho? Você acha que para nós é mais fácil ou mais difícil? Você já pensou nisso? Não? Então não tente tirar as dúvidas. Porque para todas as duas situações era humanamente impossível. Humanamente impossível. Uma igreja pequenininha. Como é que ela ia pregar o evangelho em todo mundo? E hoje? Nós somos cerca de 22, 25 milhões de membros no mundo. A população do mundo passa de 7 bilhões, 7,2 bilhões de pessoas. Não dá 1%, nem 0,5% de proporção. E mais, o crescimento populacional do mundo aumenta de forma maior do que o crescimento natural da igreja. A distância vai ficando maior. Como vamos conseguir cumprir essa missão? Aí Jesus coloca nas últimas palavras do verso 20, ele coloca lá aquela frase que, aquele que disse que é todo poderoso, todo poder me foi dado, ele diz aí, para finalizar, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você entende que o desafio é grande, mas o Todo-Poderoso vai acompanhar esse processo de pregação do Evangelho. Hoje, na pessoa do Espírito Santo, por que Jesus disse, estou convosco todos os dias? Se você fosse construir essa frase, você usaria o tempo presente ou o tempo futuro? Estarei convosco. Você usaria qual tempo verbal? Normalmente nós usamos o futuro. Por que Jesus usou o tempo presente? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele promete não deixar um momento sequer sozinho aquele que sai para pregar o Evangelho. Irmãos, alguns leem esses versos e retiram do contexto essa última frase, eis que estou convosco todos os dias, mas ela está no contexto da pregação do Evangelho. É óbvio que Deus, na sua onipresença, está em todos os lugares, mas Ele não abre mão de fortalecer, de capacitar, de conduzir, de direcionar todos aqueles que se colocam a seu serviço na pregação do Evangelho. E você é um desses. Ou espero que seja. Você tem a certeza da presença de Deus na sua vida todos os dias? Você é um daqueles que está pregando o Evangelho? Irmãos, os discípulos ouviram isso e Jesus subiu. Como é que vocês acham que eles ficaram? Foi a última informação de Jesus. Foi a última informação. Eles ficaram com isso forte na mente. Jesus vai voltar. Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Mas, ele disse, estarei convosco todos os dias. Aí Lucas nos ajuda a entender como é que foi esse processo. Abre sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. Ainda falando com seus discípulos, Lucas acrescenta essas informações que estão aqui. Como que ele diz assim, olha, vocês vão pregar, mas eu vou capacitar vocês. Estar com vocês na pessoa do Espírito Santo, é claro, eu vou capacitar vocês. E no verso 49 diz, eis que
envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A unção do Espírito Santo foi prometida aqui para a igreja que precisava pregar o evangelho a todo mundo, naquela época. Da mesma forma, a unção do Espírito em potencial, de forma torrencial, de chuva serôdia, é prometida à igreja para que proclame o evangelho a todo mundo e Jesus possa voltar. E aqueles discípulos entenderam bem, Jesus explicou bem, vocês devem permanecer em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Bom, onde Jesus estava com os discípulos quando falou permanecei na cidade de Jerusalém? Onde Jesus e os discípulos estavam? Aonde? Em Jerusalém. Era o óbvio. Permanecer na cidade é não sair dali. Assim eles entenderam. Só que Jesus fez uma coisa que eu achei interessante. Verso 40, verso 50. Verso 50. O que foi que Jesus fez? Estava em Jerusalém. E aí, pegou os discípulos e fez o quê? Olha o texto. O que Jesus fez? Os levou até Betânia. Betânia era uma vila que ficava nas circunvizinhanças de Jerusalém. Mas eu fiquei perguntando para mim, ora, se os discípulos estavam em Jerusalém, deviam permanecer em Jerusalém, por que Jesus os leva até Betânia? Por que Jesus não subiu aos céus ali mesmo, em Jerusalém? Olha, diz o verso, e aconteceu o 51. Vamos ver o 51. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Entenderam? Então vamos ver a lógica. Parece que não tem. Parece que faltou lógica. Jesus estava em Jerusalém com os discípulos e disse, olha, vocês vão ser revestidos de poder, para isso permanecer em Jerusalém. De repente, ele chega para os discípulos e fala, então vamos para Betânia. Por que ele fez isso? Não podia ficar ali mesmo? Irmãos, olha o que a Bíblia fala, no verso 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Tomados de grande júbilo. A explicação é óbvia. Quando Jesus disse, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele queria que cada discípulo, cada crente, escolhesse, por vontade própria, receber a unção do Espírito Santo. Por isso, ele dá essa condição de escolha, levando os discípulos até Betânia. Dali de Betânia eles poderiam decidir, ou voltariam para Nazaré, para a região de onde moravam, ou iriam para Jerusalém, ali do alto receber o poder. Eles tinham que exercer a sua condição de escolha, a sua vontade própria. Você tem que escolher, eu quero ser um adventista mequetrefe, mais ou menos, ou quero ser um crente adventista que vai ser batizado com a plenitude do Espírito, porque com o Espírito Santo você já foi. Mas agora a plenitude do Espírito, para proclamar o Evangelho ao mundo, você tem que sair daqui hoje e escolher. Que tipo de crente você será a partir de agora? Que tipo de crente? Bom, eles foram para Jerusalém. E interessante, no livro de Atos, capítulo 1, abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Atos. Eles foram para Jerusalém. Jerusalém não era apenas um local físico. Jerusalém, para eles, era
o local de íntima comunhão com Deus, foram para o cenáculo. Verso 12, e 13, 14 fala isso, foram para o cenáculo. Deixa eu só fazer uma explicação aí no verso 12, Atos 1, 12. Você vai ver, a explicação é simples. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, porque que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A explicação, eles estavam em Betânia, foram então para Jerusalém, mas no caminho de Betânia a Jerusalém passava pelo monte Olival, o monte das oliveiras. E ali ficaram de maneira saudosa, relembrando os encontros com Cristo, quantos foram. Ali Jesus sentava naquela pedra, o outro falava, aqui ele dormiu, o outro, aqui não sei o quê. Cada um ficava ali perdendo tempo. Irmãos, deixa eu fazer uma crítica construtiva. Existem muitos programas nossos que são para encher linguiça. O foco nosso, irmãos, é pregar o Evangelho. É pregar a breve volta de Jesus. Se você não se cuidar, você vai ficar como os discípulos no Monte das Oliveiras ali, relembrando coisas ou fazendo coisas que são irrelevantes para o momento que estamos vivendo. Se a igreja estivesse toda arregimentada, visando proclamar o evangelho de salvação, com certeza Jesus estaria às portas para voltar muito mais do que está. Aqueles irmãos, eles ficaram perdendo tempo ali. Ellen White fala que alguém falou e disse, olha, não é aqui que Jesus disse que nós tínhamos que ficar. Eles queriam logo ver Jesus voltando, eles queriam ser capacitados com o poder, e é em Jerusalém, vamos para lá. Então se levantaram e foram. Irmãos, eu estou falando aqui a irmãos presentes e a irmãos que estão ali ligados pela internet. Onde você estiver, você tem que se levantar e se posicionar claramente como um fiel cristão. O que você quer para a sua vida, afinal de contas? Você não pode mais ficar vivendo como se fosse um faz de conta. Estamos vivendo nos momentos finais da história deste mundo. O Espírito Santo precisa ser derramado, mas não vai ser sobre todos. São para aqueles que vão ao cenáculo. São para aqueles que se colocam no local, à disposição de Jesus Cristo, como Ele solicitou. Os discípulos então foram para lá, e no verso 14, irmãos. Verso 14. Olha o que diz o verso 14. Capítulo 1 de Atos, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Mais uma vez você tem que entrar no texto. Como é perseverar unânime em oração? Eu fiquei pensando as possibilidades. Olha, como eu gostaria de dar espaço para sugestões agora. Mas como tem o pessoal da internet aqui, nós não vamos fazer isso, porque vocês terão mais dificuldade para sugestionar. Mas, queridos, olha, permanecer unânimes em oração. Será que era ali, eles ficavam orando o tempo inteiro, sem se sair dali do cenáculo? Será que era isso? O que você acha? Haviam homens e mulheres? Eles não saíam para tomar banho? Quanto tempo eles ficaram ali até a promessa se cumprir do Pentecostes? 10 dias se passaram desde quando Jesus subiu até o Pentecostes. Será que eles ficaram 10 dias reunidos no mesmo lugar, sem tomar banho, sem comer, dormindo tudo junto, mulher e homem? Provavelmente não. A Bíblia não dá informações, mas o livro Atos dos Apóstolos fala sobre isso. E eu separei para você algumas informações. Eu queria ler com você agora. Aqui está.
diz no Atos dos Apóstolos, assim: os discípulos, nesse período, oraram com intenso fervor para serem habilitados. A quê? A quê? A se aproximar das pessoas. E em seu trato diário, falar-lhes palavras que os levassem pecadores a Cristo Jesus. Então, o texto deixa subentendido que eles tinham atividades cotidianas, diárias. Mas, pastor, eles não estavam unânimes em oração no templo? Perseverando? Sim, eles se encontravam para orar e tinham um conteúdo de unanimidade em suas orações. E qual era o conteúdo? Eles clamavam para que fossem habilitados a se aproximar das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Essa era a unanimidade dos discípulos. O mesmo conteúdo. Orar para Deus os capacitar para serem instrumentos de salvação na vida de outras pessoas, para que no trato diário deles, nas suas atividades corriqueiras, eles pudessem usar palavras que fossem acessíveis, que as pessoas pudessem compreender. É isso que Deus quer de você e de mim. É óbvio que Ele não quer que você vá para a clausura. Você já foi numa clausura? Alguém aqui já teve a curiosidade de visitar uma clausura ou já foi enclausurado, religiosamente falando? Eu já fui a uma clausura em um convento, a Madre Superiora deixou eu ver. Ela pediu para eu tirar uma foto de uma flor que estava no jardim, e aquela ordem católica não permitia ter bens materiais, então eles não tinham máquinas fotográficas. Eu estava de lua de mel com a minha esposa, passando na frente do convento, e ela nos chamou para tirar essa foto, para depois eu revelar e mandar essa foto dessa flor para ela. Era uma flor única, uma rosa grande, vermelha, bonita. E aí eu perguntei, eu queria ver uma clausura. Ela falou, eu posso mostrar. E aí fui ver um cubículo de 1x2, que a porta, ao abrir, batia na cama, uma mesinha com um livro de orações, não era a Bíblia, com um rosário, e um pinico. Sabe o que é pinico? E a porta tinha uma aberturazinha por baixo, de entrada e saída da comida e devolução do pinico. Ali ficavam os enclausurados, e várias clausuras, e tinha várias mulheres enclausuradas. Queridos, não estou criticando que a prática religiosa lá, mas eu quero dizer para vocês, aqui na Bíblia, no trato diário, os discípulos, a igreja deveria alcançar pessoas para Cristo. Essa era a missão da igreja. Eu não sei quais são suas atividades diárias. Aí você fala assim para mim, pastor, eu trabalho, e eu não posso misturar as coisas. Eu vou dar só um testemunho para vocês. Na realidade, é um testemunho com duas partes. Eu ainda era departamental em Campinas, e precisava enviar um material para um pastor no interior. E ele disse, tem um irmão meu que trabalha numa empresa em Campinas, e ao final de semana ele vem para cá. O senhor pode entregar lá? Eu vou ligar para ele e pedir para ele receber.
E eu disse, ok, me deu o endereço e eu fui. Cheguei lá, me identifiquei, o guarda falou, eu vou anunciar que o senhor está aqui. Aí ele veio, daí uns 10 minutos, o irmão veio, e tinha algumas pessoas ali na portaria, e ele não me chamava de pastor. Ele falava, não me chamava de pastor. Aí me chamou no canto e disse, olha, aqui é meio complicado, porque há uma norma da empresa que a gente não pode tratar de religião aqui, então eu não pude nem falar com o senhor, nem mandar o senhor entrar, mas tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, então, pastor, me despediu. Eu fiquei tão deprimido e fui embora. Passado um mês ou mais, um outro pastor, na mesma situação, pediu para eu enviar alguma coisa para ele, e também tinha um irmão que trabalhava numa outra empresa, não naquela. E eu falei, eu já vi o filme. Eu saí de lá amarrado. Falei, mas vou levar esse material lá e o irmão que pegue. Quando eu cheguei, anunciei, a pessoa responsável da portaria, vou anunciar a sua chegada. Quando ele falou, fala com o pastor entrar. Aí eu falei, foi diferente. Me recebeu na empresa, na sala, ele falou, pastor, que bom que o senhor veio. Pastor, hoje eu quero quebrar aqui o protocolo. A minha empresa disse que a gente não pode tratar de religião aqui. Mas o senhor está aqui hoje. E hoje é o meu dia. Pastor, eu posso ser mandado embora, mas eu quero falar de Cristo para o meu patrão. O senhor vai comigo lá na sala? Eu falei, eu vou. Agora eu vou. Ele falou, deixa as coisas aqui. Ele bateu na porta, pediu licença, e o patrão falou, o que foi? Ele falou assim, olha, o senhor me desculpa, se o senhor quiser mandar embora, o senhor pode mandar. Meu nome é fulano, talvez o senhor não me conheça, mas eu sou crente da igreja adventista do sétimo dia. E o meu pastor veio aqui trazer uma encomenda para eu levar lá para o pastor da igreja lá, no interior, onde eu moro, e eu não podia deixar a oportunidade. Eu queria saber se o senhor quer que ele faça uma oração aqui na sua sala, na sua casa, aqui dentro, pedir a bênção do senhor no seu carro. Ou o senhor aceita a oração, ou o senhor me manda embora. Aquele homem abriu a boca a chorar. Ele estava com o casamento destroçado, 2 filhos, um menino que não queria mais ser menino, queria ser menina, e uma menina que não queria ser mais menina, queria ser menino, e ele estava lá chorando, sem saber o que fazer da vida, querendo suicidar. Que bom que vocês chegaram. Irmãos, os discípulos, no trato diário, eles queriam isso, que Deus colocasse na boca deles palavras, sabedoria, para que eles pudessem falar de Cristo para os outros. E olha como continua o texto. Estes dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra de salvação. Olha o que eles queriam, irmãos. Nossas orações, quais são os conteúdos de nossas orações? Você já parou para refletir? Qual é o conteúdo da sua oração? Um jovem um dia chegou para mim e falou, pastor, vou parar de orar. Eu falei, por quê? Porque Deus não me ouve. Mas como assim? Eu oro todo dia, pastor. Eu falei, quantas vezes você ora por dia? 5. Eu falei, meu Deus do céu, nem eu oro 5 vezes ao dia. Ele falou, eu falei, você tem certeza que você ora 5? 5 vezes. E Deus não me atende. Tem coisa que eu peço e Ele nunca me dá. Eu falei, mas você ora 5 vezes? Eu oro 5 vezes. Eu falei, quais são os seus horários de oração? Daniel orava 3. Aí ele falou, eu levanto e eu oro. Eu tomo café da manhã, eu oro. Eu almoço, eu oro. Eu janto, eu oro. E eu vou dormir, eu oro. Irmãos, oração de desencargo de consciência. Pelo amor de Deus, isso não é oração. Isso tira a consciência culpada da sua cabeça. Mas a oração que vale é aquela que você cai aos pés de Cristo, aquela que você reconhece que você é pecador, que você é um necessitado espiritual, mas que você quer ser usado por Deus para a salvação de pessoas. E olha o que a serva do Senhor coloca. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si mesmos. Nossas orações são muito egoístas. Você sabe qual é o conteúdo das nossas orações? Eu poderia descrevê-las aqui. O tempo que está conspirando contra mim. Mas me dá, me ajuda, me guarda
E tem mais uma. Me protege, me livra, a mim e aos meus. A mim e aos meus. Poucos de nós. Por isso não somos unânimes, irmãos. Poucos de nós caímos aos pés de Cristo, reconhecendo nossa pecaminosidade, mas nos colocando a seu dispor, mencionando nomes de pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo do nosso cotidiano. Lá do trabalho, você já mencionou o nome dos seus colegas de trabalho, aquele que trabalha de frente à sua sala, aquele que fica de frente à sua mesa, aquele colega que carrega as mesmas coisas que você carrega, o seu vizinho, você já tem colocado ele no altar do Senhor em oração? Poucos de nós somos unânimes em fazer isso. Os discípulos eram unânimes. E por isso puderam ser capacitados. E por isso receberam a chuva temporã, receberam o batismo em plenitude do Espírito ali. E puderam, irmãos, pela boca, falar palavras que fossem compreensíveis. Receber o dom de falar outros idiomas. Sabe, irmãos, o Espírito Santo quer capacitar você para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho eterno e anunciar que Jesus em breve vai voltar. Veja que ela termina o texto. Eles compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometera. Você compreende isso? Sabe? Como eu gostaria de poder chegar aí perto de você. Como eu gostaria de poder chegar aí lá na sua casa, que você que está aí assistindo, e dizer: acorda, irmão. Jesus Cristo precisa voltar. E você tem que falar dele para o mundo. O mundo realmente é uma tarefa muito difícil. Mas com o poder do Espírito Santo, tudo se tornará mais fácil. Se você continuar lendo o livro de Atos, capítulo 2, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Foram habilitados a falar outras línguas. Eu vou ler pelo menos um verso a mais e vou encerrar. Atos, capítulo 2. Capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2. Por favor, dê-me mais esse tempinho. Capítulo 2, versículo 11. Nos versos anteriores, o autor, ele descreve as nações que estavam reunidas e que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E aí no verso 11 diz: tantos judeus como prosélitos, eram pessoas que vinham de todos os lugares do mundo para a festa, judeus e prosélitos, cretenses e arábios, e eles fizeram atônitos a seguinte interrogação: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Deus é extraordinário. As nações do mundo da época estavam reunidas ali em forma representativa. Pessoas que vieram peregrinar estavam ali para a festa. Não entendiam o hebraico, precisavam ouvir o Evangelho eterno, precisavam voltar para a sua terra natal, precisavam pregar o Evangelho ali. E eles ouviram falar das grandezas de Deus pela boca dos discípulos. Que coisa fantástica! Homens iletrados agora se tornaram poliglotas. O Espírito Santo pode transformar a tua vida, meu irmão. Agora, o que é interessante, que você talvez não percebeu, que aqueles que ouviram e foram batizados, cerca de 3.000 pessoas, voltaram para as suas terras de origem, para os seus países natais. Eles voltaram para lá, e agora eram sementes que deviam levar o Evangelho que receberam.
É assim que Deus quer fazer multiplicar o seu reino. Você já ouviu, você já aceitou, você já foi batizado. Agora Deus te envia para você voltar e germinar, proclamar o Evangelho. Eu fiquei pensando, será que alguém lá, algum desses 3.000, não germinaram? Foram sementes que não germinaram? Pode ser que aconteceu isso. É bem provável. Mas o que não pode acontecer hoje é você não ser uma semente que germine. O que não pode acontecer é você continuar nesse estado de hibernação. Irmão, você não é urso. Você é crente. O crente, ele é vivo, ele transmite Cristo. Você não tem período de hibernação, não. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e fala: Senhor, me capacita. Pode me usar, Senhor. Eu sou um pecador. Arranca de mim a maldade. Arranca de mim o pecado. E me dê a graça de viver para a tua honra e glória no meu cotidiano. No meu cotidiano. Tinha uma irmã aqui em Campinas. Ela era dentista. Ela ouviu eu falar sobre esse assunto. Ela voltou para casa e falou: o que eu posso fazer? No meu cotidiano, são meus pacientes. Obviamente não era a pandemia. Aí passado um tempo, uns 6 meses, 1 ano, esse pastor, eu fiz aquilo que o senhor orientou. Deus me usou de forma extraordinária, a começar pelo meu marido. Meu marido, há mais de 15 anos, eu era casada com ele, ele nunca aceitou estudar a Bíblia, batizar. Ele já está batizado. Falei: o que aconteceu? Qual foi a diferença? Ela disse: Senhor, eu pedi para o meu Senhor a me usar no meu trato diário com as pessoas. E eu vi que a minha profissão é a melhor. Falei: como assim? Disse: pastor, as pessoas sentam na minha cadeira, ficam olhando para mim o tempo inteiro, de boca aberta, e eu ainda pergunto: você crê nisso? A pessoa fala: aham. A gente não tem outra coisa para responder quando está no dentista, é só aham. Pastor, eu falo de Cristo, eu peço sabedoria para que Ele coloque palavras na minha boca, e depois eu convido os meus pacientes para assistirem comigo um pequeno grupo, uma classe bíblica pós-expediente. Pastor, eu me assustei. Meu marido quis fazer. Pastor, eu tenho mais de 20 pacientes que toda quinta-feira, depois do expediente, vêm estudar a Bíblia comigo. Que diferença, pastor. A minha vida é outra. Irmãos, eu estou incomodado porque eu queria chegar bem mais perto de você. Não queira parecer, seja um cristão. Não queira se misturar com a multidão. Seja diferente em meio à multidão. Peça para Deus: me usa, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Perdoa minha negligência. Até aqui hibernei. Me desperta com o poder do Espírito. Você quer isso? Quer isso? Em nome do Senhor, pelo menos uma pessoa aqui entendeu o que eu falei e aceita a proposta do Senhor para a sua vida? Se você quer isso, por favor, fique em pé agora. Eu vou orar por você. Vou pedir para Deus tirar as mazelas da tua vida, te dar um novo começo, uma nova história. Amém. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Dos que estão em pé, porventura existe alguém que ainda precisa passar pela experiência do batismo e não passou? Eu posso colocar você nas mãos do Senhor? Levanta a mão só para eu saber. Posso colocar você nas mãos do Senhor, minha irmã? Posso?
Você entendeu que Deus quer que você cele a sua vida com Ele, mas para que você seja um instrumento de salvação para outros? Aceita assim mesmo a proposta? Posso colocar você nas mãos do Senhor? Como é que é seu nome? Sara. Alguém mais em nome do Senhor? Os filhos da Sara? Vou colocá-los também na mão do Senhor. Como é que é seu nome, irmão? José. Você entendeu a proposta? Mesmo assim você aceita. Em nome do Senhor. Amém? Alguém mais? Alguém que já foi batizado, mas está com a vida assim meio bagunçada. Estou querendo voltar, Senhor, quero me firmar. Tem aqui nessa situação, não fica com vergonha não. Você está na primeira ou na segunda situação? Na segunda. Vou colocar você também nas mãos do Senhor. Deus abençoe vocês. Irmãos, nós só vamos ver Jesus voltar quando nós nos tornarmos unânimes, querendo que Deus nos use, que Deus nos faça instrumentos para a salvação de outros. Fecha seu olho. Pai querido, aqui estamos, na Tua presença, aqui na igreja e nos lares aqui, as pessoas que estão conectadas. Pai, se há também gente lá em casa, tomando a decisão de colocar a vida em Tuas mãos, sela a decisão desses também, Senhor. Pai, aqui alguns levantaram a mão, a Sara, outros irmãos, os filhos da Sara, toma-os em Teus braços, sela essa decisão com o sangue de Cristo, e que eles se juntem a nós, Pai, nesse exército de proclamação do Evangelho, através da unção do Espírito, para que logo possamos ver Jesus voltando nas nuvens. Esse mundo não presta, Senhor. Queremos morar contigo nas mansões eternas. Queremos viver contigo eternamente. Não queremos mais chorar a dor de sofrimentos e perdas de nossos entes queridos. Para isso, ajuda-nos, capacita-nos como instrumentos Teus na pregação do Evangelho, e que logo vejamos Jesus voltar. Em Tuas mãos nos entregamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, imagino que estamos